Olá a todos, bem-vindos ao canal. Se você já conhece o canal e gosta do conteúdo, já deixa um like para que os vídeos alcancem quem precisa deles. Hoje iremos ver uma técnica de programação que o Qt tenta facilitar com o conceito de sinal slot. Ele não utiliza desta forma, mas a ideia é a mesma: poder configurar qual a função e chamá-la sem precisar fixar no código ou pelo menos com mais flexibilidade. Vamos ao código. Eu já deixei comentado algumas coisas aqui. Nós temos duas funções aqui, ó, função 1 e função 2. Simplesmente imprime algo na tela. Nós vamos chamá-la aqui e ver o resultado que nós já estamos acostumados. Simplesmente chamou a função e passou o número aqui. Tudo bem? Assim, se você tiver que adicionar ou retirar a chamada de uma função, você terá que mudar o código e recompilar tudo. Então, se colocar mais funções aqui, vão ter que chamá-las. A função você tem no caso aqui, ó, eu chamei a função 1, mas eu queria chamar a função 2 também. Eu só chamei a 1 duas vezes, queria também chamar a função 2. Agora vamos explicar o código para que você não fique perdido no que está acontecendo aqui. A primeira coisa, vamos descomentar essa estrutura aqui em cima. Nós já vimos em vídeos anteriores, se você não se lembra é só procurar os vídeos no canal, como fazer uma estrutura com lista encadeada e como utilizar endereços de função. Se você lembra bem, isso daqui é uma lista encadeada, né, porque você tem um ponteiro da próxima estrutura aqui, e isso daqui é uma assinatura de função. Logo, essa estrutura vai armazenar o endereço de uma função que recebe um int e retorna um void, ou não retorna nada, né, que será uma lista. É isso que essa estrutura vai fazer aqui. E agora vamos para essa função aqui. Eu vou descomentá-la. Ela é um pouco grande. Vamos voltar aqui em cima. Essa função void ponteiros de função que recebe uma estrutura está recebendo o ponteiro da estrutura e vai verificar quantos itens ela tem e chamar as funções configuradas. Vamos descomentar aqui embaixo, ó. Aqui é a estrutura. Eu vou descomentar toda ela e vou comentar esses que nós fizemos aqui. Então o que está acontecendo aqui no meio? Ó? Estou definindo aquela estrutura aqui como lista e estou definindo a primeira função aqui e não vai ter o próximo. O next é igual a 0. Deixa eu comentar essa linha aqui e ela é desnecessária no momento. E vou chamar ponteiros de função com a lista. O que é ponteiros de função? É exatamente essa função aqui. O que ela faz? Ela vai pegar o primeiro parâmetro, colocar na lista, e vai fazer um while até que não tenha mais nada na lista encadeada. E quando ela for fazer o while, uma das coisas que ela vai fazer aqui no caso é contar quantos tem. Tá vendo aqui? Deixa eu comentar essa parte de executar, que você não vamos usar agora. Então, a primeira coisa que ela vai fazer aqui, ela vai contar quantos itens tem. Vamos executar? Como você pode ver aqui, ó, ele disse que tinha um item na lista, que foi exatamente o que nós fizemos aqui embaixo. Ó. Eu incluí a função 1 na estrutura e aqui em ponteiros função passei a estrutura para ela. Como tem um item só e não tem próximo, porque o next aqui está dizendo que não tem próximo, ele mostrou uma pessoa só. Tudo bem? Vamos descomentar aqui a execução dela. O que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai fazer a contagem, depois ele vai executar. Ele vai pegar a função, tá vendo aqui, ó, a estrutura função aqui, ó, que foi passado o nome da estrutura que foi chamada de funções, com a estrutura de ponteiros. E eu vou pegar o primeiro parâmetro lá. E com isso eu vou fazer com que a primeira função aqui seja executada. Não importa o nome dela, porque a estrutura está dizendo que chama função. Então se eu passar qualquer nome de função ali, desde que ela retorne um void e aceite um int, quando eu chegar aqui no ponteiro, na estrutura de ponteiros aqui, eu vou chamar por função, que é o nome da variável, como se você tivesse feito isso. Ó. Se você tivesse feito int x e passasse qualquer valor para a função, você não ia chamar dentro da estrutura a variável x, que teria qualquer valor passado. A função é a mesma coisa. Eu tenho um nome aqui que chama função, eu vou passar qualquer endereço de função para ela. Não importa qual é o nome da função. O nome é uma coisa que nós utilizamos. O computador não liga para nomes, ele liga para endereços.
Logo, se eu passar o endereço da função aqui, que recebe um int e retorna um void, ele será executado conforme está aqui, ó. No caso, eu estou passando aqui o primeiro item da estrutura para a variável funções. Já estou colocando um valor de int aqui e vou executar, ó. Dentro da estrutura, a variável função passando um parâmetro. Quando eu fizer uma próxima interação, se houver mais de um, eu vou multiplicar o i por 2 e vou chamar a próxima função. No caso aqui, nós estamos usando só uma. Vamos executar. Aqui ele disse que tinha um item na estrutura e executou uma função chamada função 01. Porque dentro da função 01 eu mando imprimir. Aqui, tá vendo? Se função 01, ó. Se você olhar aqui, eu mando imprimir o próprio nome dela e o valor que foi passado. Agora eu quero chamar a função 2 aqui. Isso pode ser feito dinamicamente, tá? Vamos comentar isso aqui. O que vai acontecer aqui? Na primeira lista, eu estou passando função 01 e não vai ter next. Quer dizer que a lista encadeada aqui não vai ter próximo item. Só que aqui eu estou criando a próximo item da lista, que no caso está chamando novo next. Eu estou passando a função 2 para ela. Na verdade, estou passando o endereço da função, né? Não a função em si, mas sim o endereço da função. Estou dizendo que não vai ter próximo, só que na lista aqui, ó, conforme eu defini, eu disse que no next dele, a próxima função chamada vai ser essa função 2. Significa que, colocando aqui do lado, o primeiro item da lista vai ser função 01, e o segundo item da lista vai ser função 02. E o terceiro item da lista é 0, não tem função. Lembrando novamente, nós estamos falando de endereço de memória da função, não do corpo da função em si. Aqui no caso eu estou passando os dois, então. Vamos executar. Ele magicamente disse que eu tenho dois itens na lista e executou os dois itens que está aqui, ó. O primeiro chamou a função, depois chamou a função 2. Vamos lembrar aqui de novo, para ficar bem claro. Eu criei uma estrutura de ponteiros, que é uma lista encadeada, por isso que tem esse daqui, né? O mesmo nome da estrutura, com um ponteiro next, para que ele seja uma lista encadeada. Define uma variável que vai conter uma função. Então, esse é o corpo de uma variável que contém uma função. É assim que se escreve. Se você não lembra, por favor, veja vídeos anteriores no canal. Aqui eu tenho uma função que recebe essa estrutura de funções aqui e faz um for nela para saber quantos itens tem aqui. No caso aqui o while vai saber quantos itens. E aqui eu vou fazer a execução dele. Como que eu faço a execução? Eu pego essa variável que chama função e simplesmente executo ela passando parâmetros. Porque esse cara aqui, essa variável função, ela tem um endereço de memória de uma função. Ela não tem um valor int, por exemplo. Ela não tem um valor 10. Ela tem um valor de endereço de memória. Logo, se eu fizer a chamada dessa forma aqui, ó, nome da estrutura, função passando parâmetro, ele sabe que isso é uma função e que isso é um parâmetro que tem que ser passado para ela. E aqui ele vai fazer o next da lista encadeada que você já conhece. E vai fazer a execução da função. Vou executar mais uma vez. Diz que tem dois itens na lista encadeada e chamou as duas funções aqui. Talvez não tenha ficado claro, mas todas as funções têm que seguir o mesmo padrão. Todas têm que retornar int ou receber float ou o que seja. Por exemplo, aqui a função 1 e 2, ó, elas recebem um int, as duas funções, e elas retornam um void. Então, para que essa estrutura funcione, todas as funções têm que receber um int e retornar um void. Se você tiver outros tipos de funções, você tem que colocar outros tipos de retorno. Por exemplo, int, ponteiro função int, por exemplo, e que ela receba um float. Assim, quando você colocar um endereço de função aqui, você sabe que esse função int é um tipo de função que retorna um int e recebe um float. É dessa forma que é feito. Então, se você tem funções que retornam verdadeiro ou falso, por exemplo, uma booleana, todas elas têm que receber verdadeiro ou falso. Todas elas têm que receber um float, todas elas têm que retornar um int, por exemplo. Todas têm que seguir o mesmo padrão. O Qt utiliza esta ideia, embora a implementação gere um switch case nas chamadas de função. Daí, uma flexibilidade maior. Mas se você escrever errado o corpo da função, ele somente irá informar que não consegue chamar. Não haverá erros de compilação ou execução. Isso é um grande problema do Qt.
Por agora, é o suficiente para você entender a flexibilidade de passar ponteiros de funções. Faça testes, mude as assinaturas das funções e veja os resultados. Por favor, não esqueça de dar um like, inscreva-se no canal e clique no sino para receber notificações. Obrigado.